Então, pessoal, agora o mundo de oficial que a gente está gravando. A gente entrou aqui mais ou menos umas 5 para as 10 para discutir um pouquinho algumas questões desse capítulo, porque, como eu tinha explicado para o pessoal que estava mais cedo, a minha cabeça desligou quando eu estava lendo. Eu tive uma semana muito corrida e eu acabei deixando para ler isso ontem. E não deu muito certo, né? Não façam isso. E o que acontece nesse capítulo é quando o Dworkin finalmente vai falar do direito como integridade, que é a teoria que ele coloca como alternativa para as teorias do convencionalismo e o pragmatismo, que são interpretações construtivas de outras teorias que efetivamente existem, mas elas não necessariamente correspondem ao que essas teorias defendem na realidade. Então, a gente nem precisa estar nesse mérito agora, mas se vocês verem as nossas antigas gravações ou lerem os capítulos anteriores do Império do Direito, vocês vão notar que o Dworkin fala bem que isso são interpretações construtivas de X teorias, né? Enfim, hoje a gente vai falar do direito como integridade. Primeiro, relembrando só que o Dworkin... Vocês estão ouvindo o barulho de obra aqui da minha casa, porque provavelmente estão podendo me responder só, porque daí eu vou falar, tipo, muito ligeiro. Então tá. Não sei se é alguém tá aí, senão deixa quieto. O João falou que já volta. O João tá ouvindo o barulho de obra da minha casa? Porque ninguém me responde, eu acho que não tem ninguém ouvindo. Então... Perdão. Não, agora voltou. Não, tudo normal. Não tá ouvindo um barulhão, tipo... Não, na alto? verdade não, tá super isolado. Tá, então meu Tá fone muito alto aí? realmente é horrível. Tá muito horrível. Obrigada, Renata, também. Se ficar, daí vocês me avisam que daí eu muto rapidinho, depois a gente continua, porque pra mim tá bem alto. Não, tá bem De tranquilo. qualquer forma, eu fiz aqui uma... As únicas que eu consegui anotar também lá no início do capítulo. Então, o Dworkin, ele inicia o capítulo relembrando que o direito como integridade se diferencia do convencionalismo e do pragmatismo. A explicação dessas duas teorias, a partir de uma leitura interpretativista ou construtiva, a gente tem nos capítulos anteriores. Né? Então, um resumo muito breve, que não é um resumo, na verdade, isso aqui é só uma menção. O convencionalismo ele se vale de uma consistência em princípio. A gente até já conversou, isso é o convencionalismo, né? A gente até já conversou que seria uma até possível consistência, poderia ser até uma consistência ou insistência no erro, ou o que pode ser também considerado uma manutenção do status quo, que é uma permanência de um tipo de visão, como, e até ele menciona nos capítulos anteriores, que o convencionalismo não consegue oferecer para os juízes uma possibilidade interpretativa de como, com regras antigas, a gente interpreta uma questão mais atual. Então, ele não tem uma preocupação, na verdade, com a adjudicação. Meu Deus, o barulho aqui tá horrível e eu não sei como é que vocês não estão ouvindo. Ainda bem. Parece pra mim que eu tô gritando. De vez em quando, eu escuto tipo barulho de martelo, mas é como se tivesse alguém Sim, batendo numa porta do teu lado, assim. Tá bem tranquilo. sim, ela tava dentro da minha cabeça, assim, com o martelo, desde as 7 da manhã. Enquanto o convencionalismo, então, ele olha sempre para o passado para decidir decisões futuras, o pragmatismo, ele se vale do contrário, né? Ele olha para o passado, mas ele pensa, não, eu tenho que decidir questões futuras não necessariamente a gente está adstrito àquelas decisões passadas, porque elas são passadas. Então, o Durkheim fala que o pragmatismo se fala de uma instrumentalidade das regras de decisões passadas para aplicar elas em casos futuros, mas no sentido de aprimorar, só que esse aprimoramento ele não depende necessariamente de uma questão específica, mas sim do que o juiz naquele caso, dependendo que vai ser melhor para a comunidade, por exemplo, mas uma questão instrumental mesmo das regras. As regras, na verdade, são um mero instrumento para fazer da comunidade, por exemplo, algo melhor. E ele diz que a gente, no capítulo anterior, o João me lembrou que a gente não tinha ainda, a gente tem que colocar essas concepções interpretativistas a partir dos critérios de adequação e justificação. A gente já vê que o convencionalismo falha em adequação, porque os juízes, eles ainda continuam, eles olham para o passado, mas eles realmente estão preocupados com a interpretação, o processo de interpretação, e o convencionalismo não explica como os juízes, de fato,
pelo menos com o que os juízes falam nos votos deles, com as preocupações que os juízes têm ao decidir os casos. Então, ele não faz sentido na nossa prática. Tem umas explicações muito mais complexas que isso, eu estou resumindo num nível muito ruim. Enquanto que o pragmatismo, que a gente falou até pouco tempo, ele faz sentido do critério de adequação. Se alguém lembrar melhor essa explicação, pode me interromper, por favor. Mas o pragmatismo consegue melhor dizer respeito sobre o nosso critério de adequação, porque ele olha para a prática e tá, faz sentido essa explicação. Mas, com relação ao critério de justificação, a gente ainda tem duas visões concorrentes, que é o direito como integridade e o pragmatismo. O pragmatismo, ele trava numa questãozinha, ele tem que explicar para a gente como é que os juízes, quando estão no processo de interpretação, sempre se questionam com questões de princípio ou entender o que a lei realmente requer deles, não, como se eles estivessem efetivamente preocupados com o que as regras requerem deles. E como a gente falou, o pragmatismo, ele na verdade ainda está preocupado com uma questão futura, no sentido, e depois eu vou falar um exemplo que vai clarear isso, que o Manuel deu pra gente, mas ele vai se preocupar com uma questão futura no sentido de se a regra é só um instrumento, como eu falei antes, para fazer uma coisa X, então o que importa não é a regra em si. Só que os juízes, eles estão sempre questionando qual é o direito no caso, qual é o direito no caso, porque eles estão preocupados com o que a regra diz, ou o que a decisão passada diz, ou a justificação da decisão passada. E como a gente ainda não rejeitou essas duas visões, agora o Dworkin vai oferecer a visão do direito como integridade, dizendo para a gente que, olha, tudo bem, o pragmatismo, ele funciona bem, ele passa bem no critério de adequação. Mas indo de justificação, será que ele passa melhor do que o direito como integridade? Então fica aí a questão. E é o que ele vai buscar nos convencer agora. O Emanuel dá um exemplo fenomenal sobre como a gente poderia visualizar o direito como integridade, que é aquela imagem da mitologia romana do Janus, né? Ou Janus, para quem não gosta do J no latim. Então, basicamente, é aquela figura mitológica que está olhando tanto para trás quanto para frente, né? Ela tem uma cabeça para os dois lados. Então, ela tanto está preocupada com decisões passadas, com a motivação das decisões passadas para decidir questões futuras, como ela olha para o futuro e busca ver aquela prática como ela é na melhor luz. Então, é uma coisa preocupada com os dois. E enquanto isso, o convencionalismo está olhando só para a parte. Ai, obrigada, Emanuel. Está olhando só para a parte de trás, enquanto o pragmatismo está olhando só para frente. Então, um juiz de como integridade ele se preocupa com essas coisas que o Dworkin vai falar agora nesse capítulo para a gente. Então, essa é a parte lá do começo. Em uma breve recapitulação. E depois a gente entra, tem um parágrafo que o Dworkin fala, né, que o direito como integridade é diferente. É tanto um produto quanto uma inspiração de uma interpretação compreensiva da prática jurídica, né? Então, é importante que ele já rejeita a dicotomia entre criação e descoberta do direito nesse momento, porque, por exemplo, um convencionalista diria que o direito é descoberto, né? E um pragmatista diria que o direito é criado, por exemplo. E o Dworkin diz que o direito como integridade ele rejeita essa dicotomia, ainda fala que a gente pode olhar para a prática e dizer que ela, ao mesmo tempo, é uma dicotomia, quer dizer, que os juízes, ao mesmo tempo, descobrem e criam direito, quanto nenhum dos dois. Então, o que isso quer dizer, assim, ultrapassa as minhas capacidades de formular agora. Mas talvez seria interessante a gente só manter em mente que ele fala efetivamente isso, quer dizer, ele escreve efetivamente isso nesse capítulo. Ele também menciona que lá na página 227 da original, no capítulo, no trecho sobre história e integridade e história, é que a história da prática jurídica, daquela prática no que a gente está inscrito, ela importa para a pessoa que está interpretando. Mas ela importa numa certa perspectiva. Então, com isso, a gente já tira, com essa explicação que ele dá, a gente já tira aquela ideia de consistência no erro, que o Emanuel já mencionou muito bem para a gente várias vezes, isso é uma questão importante, né?
que o Dworkin até separa que consistência de princípio é diferente da consistência em princípio. Eu lembro que eu li isso, agora eu não sei se faz tanto sentido, se ele faz tanta essa diferenciação, ou se eu só anotei e, tipo, para mim ficou mais claro entender assim. Mas a consistência de princípio tem relação com efetivamente os princípios presentes naquela prática, não uma consistência em princípio no nível de que a consistência seria um princípio a ponto de os juízes terem que apostar nela toda vez que forem decidir alguma coisa, o que levaria certamente a decisões que favorecem então somente o status quo, uma consistência no erro, como o Emanuel falou. Então, o direito como integridade não requer que o juiz decida sempre conforme um outro juiz decidiu. Não é, por exemplo, uma interpretação mecânica. Eu acho que pouca gente falaria isso do Word, mas caso fique essa dúvida lendo esse texto, a gente faz essa ressalva. Deixa eu ver onde a gente está. Tem algum ponto que a gente falou antes que a gente não falou agora nesse andar do texto, João? Tu lembra? A gente estava comentando mais cedo. Tô dando uma passada aqui para ver, mas eu acho que não. O que eu acho interessante pontuar é como que ele define a integridade na interpretação, na decisão judicial, que ele define tanto como uma espécie de um princípio interpretativo, quanto como uma forma de tese sobre os fundamentos do direito, né? Lá na página, logo no início, página 225 não, só no 225 mesmo, que aquela parte que ele vai basicamente falar que vamos dizer, o princípio adjudicativo, sei lá, princípio o princípio da integridade na decisão, ele pode mas ele para efeitos didáticos a gente pode ver tanto como uma tese sobre os grounds of law, os fundamentos do direito, quanto como uma espécie de um princípio interpretativo, né? Como um princípio interpretativo, o Dworkin ele vai falar que ele é direcionado aos juízes, mas não só aos juízes. Eu acho que o Dworkin concordaria com esse ponto. É só que o foco dele no livro são os juízes, né? Como ele coloca no início do livro. Mas é um princípio que requer dos juízes identificar quais são os nossos direitos jurídicos para contrapor com direitos morais, e os nossos direitos, o mais que possível, vamos dizer, so far as possible, o mais que possível, sei lá, como expressando uma visão da comunidade que é única e coerente, e dessa comunidade tomada ficcionalmente como uma espécie de um agente personificado, né? E como uma tese sobre os fundamentos do direito, o direito como integridade ele vai argumentar que proposições do direito elas são verdadeiras, sei só se elas figuram, elas se apresentam ou decorrem dos princípios de justiça, imparcialidade e devido processo adjetivo, que fornecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica daquela comunidade, né? Isso tudo está logo nesse primeiro parágrafo, mas eu acho que ele é bem importante, que ele resume bem essa ideia do Dworkin. Ele até remete a gente de volta com a ideia de fairness, para o que ele quer dizer, né? Que ele igual respeito e preocupação com as pessoas. Né? Que às vezes a gente pensa em parcialidade, não necessariamente, ou fairness mesmo, é uma coisa pode ser ampla, mas o Dworkin define esse fairness nos capítulos anteriores também, e tá numa nota de rodapé, então se alguém quiser lembrar sobre isso, tá lá. Tá, o Emanuel fez um comentário que é bom também, ele falou, né, que a principal preocupação de Dworkin é com a legitimidade democrática ou política da atuação jurisdicional. Então, consistência e coerência são aspectos disso, não obsessões. Então, deixa eu pensar aqui sobre isso. Eu acho esse aspecto eu acho bastante importante porque liga com o capítulo anterior, né? Que tu estava lá teve teu compromisso, né? Mas eu acho que liga, mas enfim, tu leu o capítulo. Que liga bem com aquela discussão dele sobre por que a gente no fim qual é o principal argumento pelo qual a gente deve aceitar a integridade como um valor central da nossa prática política, né? Enfim, ele fornece vários argumentos, mas ao fim e ao cabo é porque uma comunidade de princípio tem um melhor caso em favor da legitimidade política, né? E aí isso vai se espelhar também na legitimidade democrática e política da atuação jurisdicional, eu diria, né?
vamos dizer, porque está Emanuel, expressando o mesmo conjunto de princípios que justificam a prática política como um todo, né? obrigada, João, mas também eu ia pedir para o Emanuel se ele queria falar também no microfone. O que a gente pode ir fazendo assim para ir andando o capítulo é melhor do que eu apresentar todo ele, porque, como eu falei, me atrapalhei completamente essa semana. Aí, se a gente for comentando para ir reconstruindo esse capítulo, vai ser bem bacana se tu tiveres algo a. Oi, pessoal, vou falar bem rapidinho aqui. Não, na verdade a gente pode aprofundar depois, mas é só no sentido de que existe uma associação direta à ideia de integridade com consistência e coerência. E demorou um tempo para eu começar a perceber isso, que consistência e coerência são aspectos da integridade, né? Aspectos muito relevantes da integridade. Mas é mais do que isso, né? Tanto que você vai ver as principais críticas direcionadas do Dworkin sempre estão batendo nessa ideia de coerência, de consistência, mas eu acho que a ideia de integridade ela engloba um conjunto de posturas e de atitudes dos juízes na forma de encontrar a resposta correta. Então, eu acho, me parece um equívoco, talvez, quando a gente bate muito nessa ideia de a gente, que eu digo de um modo geral, assim, quando a gente vai estudar o Dworkin, essa coisa, assim, tanto que, como eu falei em outros encontros, assim, Dworkin não tem uma preocupação muito forte, por exemplo, e lembrando que ele vem do sistema de common law e do sistema americano, que tem um peso muito grande dos precedentes. A teoria dos precedentes no Brasil é algo relativamente nova. Não tem tanto tempo assim, gente. Precedente não era uma coisa tão fortemente dada aqui, mas faz parte da teoria jurídica americana há muito tempo, sempre foi, faz parte da história deles. Mas ele não me parece, por exemplo, que o Dworkin tem uma preocupação muito grande com precedentes. Ele não fala tanto assim nisso. Ele não tem uma teoria, por exemplo, robusta de precedentes, rigorosa de precedentes, como tem, por exemplo, o Schauer e outros autores. Então, assim, eu não sei. Cada dia que passa, eu acho que Dworkin já não tem mais, assim, não é que já não tem, que a leitura que eu faço me leva a crer que não é a principal preocupação de consistência, tentando colocar de uma outra forma, bem em português abrasileirado, não é a consistência pela consistência, não é a coerência pela coerência. Porque ao longo da vida, nós mudamos, nós amadurecemos. Né? Quem aqui nunca escreveu alguma coisa, mesmo você estando na graduação, você percebe que uma coisa que você escreveu no primeiro semestre da faculdade com muito entusiasmo, 5 semestres depois, você fala assim, meu Deus, o que foi que eu escrevi? Não é porque estava ruim, não é necessariamente que estava ruim, mas porque isso não faz o menor sentido, assim, tá errado, eu interpretei errado, né? Sua visão de mundo muda, sua cabeça muda, né? Então, aí você vai perguntar, mas consistente com o quê? Com o que eu era? Com o que eu fui? Né? Consistente com o direito, quer dizer, a consistência do intérprete da Constituição de 88 em 2022, ele é consistente com a sociedade, a interpretação que tinha em 1988? Então, assim, a consistência lá é importante, a coerência é importante, porque você tem que levar. Porque ao decidir algo, você não pode ignorar as suas decisões anteriores. É coerência nesse sentido. Eu não posso ignorar o que acontece às vezes no direito brasileiro, por exemplo, e isso aí sim, Dworkin não aceitaria, é um plot twist carpado. Nem sei se isso existe, assim, acho que eu posso ter inventado agora a expressão, mas acho que é isso, né? Assim, aquelas mudanças bruscas que a gente fala de que, enfim, ninguém consegue explicar. A gente não consegue explicar para quem tem conhecimento jurídico, para quem é da área. Você pega algumas decisões, por exemplo, da Suprema Corte, e diz, não, ela decidiu X, 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 X em vários casos. Aí, do nada, ela passa a decidir Y. Ela não é que ela não pode mudar, ela pode mudar porque a composição mudou, porque o entendimento da corte amadureceu, porque a sociedade mudou, porque os valores da sociedade mudaram, porque o Brasil passou a ser signatário de um pacto internacional que ele não era, e aí isso impacta na interpretação da Constituição, tem várias formas. O que não se pode é mudar e não justificar por que mudou. Não há fit and justification se você não diz como aquela interpretação se encaixa na ideia de coerência e de consistência do sistema. E aí me parece assim,
acho que a síntese, o principal argumento da integridade do work é o seguinte: você, intérprete da Constituição, você vai ter enfim, da Constituição não, do direito, né, para falar mais amplo, você vai ter um ônus permanente de argumentação. Na hora que você mudar o seu entendimento por alguma razão, você vai ter que justificar, você vai ter que fundamentar. De certo modo, isso até vai de encontro à síntese de algumas estándares da teoria de precedentes. Sabe quando um juiz de primeiro grau diz que está simplesmente cumprindo uma decisão, uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal? Isso pode ser coerente com o sistema de várias formas, mas ainda assim ele tem que fundamentar alguma coisa. Sabe aquela decisão, por exemplo, de um juiz que diz que num caso concreto, aqui em Fortaleza, por exemplo, há uns 8, 10 anos, meu Deus, já faz tempo isso, houve uma discussão, porque a gente tem um parque muito grande, um parque ambiental, aqui um parque de natureza, né, enfim, que é o Parque do Cocó, e aí o prefeito de Fortaleza queria construir viadutos, porque o trânsito de Fortaleza estava muito ruim e os viadutos necessariamente iam ter que destruir parte do Parque do Cocó. Você tinha claramente um conflito aí entre dois valores igualmente relevantes, né? A preservação do meio ambiente, das vidas futuras e tal, e ao mesmo tempo você tem a mobilidade urbana, que é uma realidade. As cidades expandem, os prédios crescem e tudo mais. Não há uma resposta no sentido metafísico do que é certo ou errado. Para você definir o que é certo ou errado, num caso concreto como esse, você necessariamente vai ter que ter um modo disciplinado de argumentar o porquê que é certo ou errado. Em síntese, você não pode, por exemplo, usar um trunfo e dizer assim: ah, não, em nome do princípio da supremacia do interesse público, prevalece a necessidade de viaduto. Pô, mas espera aí, princípio da supremacia do interesse público e a preservação do meio ambiente também não é interesse público? Então, não é. Você tem que explicar. Você não pode simplesmente jogar o argumento. Você tem que jogar o argumento e explicar e fundamentar, né? Você não pode dizer em nome. Que é comum, né? Assim, é o trunfo de todo estudante de direito quando não sabe uma resposta em qualquer área do conhecimento jurídico. Segundo o princípio da dignidade da pessoa humana, serve para qualquer coisa, né? Então, assim, mas o que você quer dizer com isso? Defina a dignidade da pessoa humana, né? Eu acho que é isso. É um ônus argumentativo. E exatamente por isso eu tenho começado a ter uma intuição de que, ao contrário de um apego muito grande ou profundo a uma ideia de coerência, no sentido de não mudar de entendimento, talvez integridade seja até o contrário. Talvez integridade seja um dever de abertura, né, de openness, de capacidade de ouvir, de ser questionado, de ser confrontado, de estar aberto a ouvir aquilo que lhe incomoda, ainda que seja para manter seu entendimento anterior. E aí, desculpa se eu estiver falando demais, me empolguei aqui, eu adoro esse tema. Mas assim, eu fiquei pensando aqui, Bárbara, João e queridos amigos aí, eu tive pensando o seguinte, né? A integridade não é a integridade só jurídica. Assim, na obra do Dworkin como um todo, claro, o foco dele é a integridade jurídica, mas se você pensar, quando ele fala da noção de responsabilidade individual, é muito mais ampla. A teoria do Dworkin vai para uma responsabilidade política, democrática, de você enquanto indivíduo, né? Então, assim, a noção de integridade não se aplica somente ao direito. Eu tenho integridade, eu tenho que pensar como é que eu ajo como um pai com integridade, como um estudante com integridade, como um professor com integridade, né? Isso significa dizer que eu tenho que estar preparado para, na condição de uma autoridade. Uma autoridade é aquele que tem o poder de decidir, o poder sobre algo. Então, se eu sou um professor, para eu agir com integridade, eu tenho que estar disposto a ser não confrontado com desrespeito, mas de justificar minhas decisões. Eu, como pai, eu não posso dizer simplesmente só assim, por quê? Porque eu sou seu pai. Por quê? Porque eu mando em você. Né? Você, como marido e como esposa, você também não pode dizer só isso. Ah, não, porque é seu dever. Não, você tem que justificar. Por que você está fazendo desse jeito? E incomoda. Incomoda, porque no fundo, todos nós achamos ruim ter que justificar. É cansativo, dá trabalho. Né? Quem é que já passou por uma banca de monografia, de tese? É ruim. Por que a defesa? Porque você está o tempo todo tendo que explicar seu argumento, ser confrontado, e isso gera um incômodo, isso gera um desconforto.
Mas eu acho que é isso que o Dworkin quer. Ele quer que a gente tenha a capacidade de sair de uma zona de conforto. Enfim, falei demais aí, desculpa, pessoal. Eu ia aproveitar o gancho do Emanuel, que o Dworkin, ele é, pelo menos para mim, ele é um pouco claro nesse aspecto de que a consistência com decisões passadas, ela não tem a ver com o resultado da decisão, né? Ela tem a ver com o raciocínio desenvolvido, a argumentação que os juízes acabam colocando em seus votos e decisões. Então, a ideia é que, para mim, pelo menos, que o Dworkin fala bastante, que ele bate na tecla, é utilizar a decisão nesse sentido, né? Na verdade, a ideia de que quando a gente vai fazer por exemplo, diante desse caso do acidente, a gente também olhar para ele e lembrar o que os juízes naqueles outros casos disseram, mas não com a conclusão só, né? Ver quais argumentos eles rebateram, o que eles discutiram quando eles decidiram no passado sobre até quando é o alcance da responsabilidade por esse tipo de dano emocional. Então, em vários momentos, a gente vai olhar para trás, ver como os juízes decidiram dentro dos votos deles, né? A gente não tem muito esse costume aqui no Brasil, porque a gente só copia e cola e emenda, geralmente. Mas é bem importante ler os votos que uma Câmara tem. Vocês vão notar que, às vezes, é até bem diferente entre elas. Que o Dworkin fala, não quer dizer que também, olhando essa raciocínio, a gente tem que manter esse tipo de argumento desenvolvido por eles, né? Mas a gente tem uma base para discutir em cima disso, né? Em que momento, por exemplo, que o nosso entendimento começou a mudar, né? Por que a sociedade perceberia que esse argumento não mais se aplica a ela, ou não mais faria sentido das práticas que a gente tem? Então, pelo menos eu lembro disso, eu acho bem interessante essa parte, que não é uma consistência com o resultado da decisão, né? É olhar para os argumentos, rebater aqueles argumentos, trazer esses argumentos de volta, discutir com eles, que de fato a gente não tem, a gente não vê muito na nossa prática, para quem estagia e tal, mas vale a pena. Eu ia até fazer, Emanuel, na hora que tu falou um recorte, assim, muito fora do tema, tá? Mas é só porque eu lembrei disso e eu achei muito engraçado. E talvez tu trabalha com essa ideia até tu trabalhou com colegiado, né? Mas eu vou um nível antes. Mas eu peguei um caso do escritório essa semana, onde a gente. Nada a ver com o caso mesmo, tá, gente? Mas é que eu achei muito engraçado. A gente pegou um caso essa semana onde a juíza aqui de Rio Grande tinha determinado a constrição do patrimônio, um bloqueio de valores na conta de uma mulher, nossa cliente. Só que esses valores são comprovadamente, primeiro que são inferiores a 40 salários mínimos, né? Então não se faz esse tipo de bloqueio. E outra que é verba da pensão alimentícia do filho dela. Ela recebe pensão alimentícia naquela conta. E a juíza determinou o bloqueio, daí a gente fez uma série de manifestações dentro do processo para não ter que ir no segundo grau, explicando que a gente já fez embargos de execução e etc. Estava lá, que é comprovadamente uma verba que tinha até outro processo de pensão alimentícia, né, de alimentos, que tinha direitinho qual é a conta que ela recebia, e era essa conta. Então, enfim, tinha uns 400 reais só bloqueados, mas é verba alimentar. Então, a gente teve que fazer um agravo. A gente fez um agravo com tutela, né? A gente ganhou, né? Foi provido, não, a gente ganhou a tutela, né? Ainda não julgaram o agravo. Mas tá. Aí a juíza falou, a juíza do segundo grau, quando proferiu a decisão e deferiu a tutela, falou, comunique-se o primeiro grau, normal, se faz sempre. O que a juíza do primeiro grau aqui em Rio Grande fez? Ela botou lá no despacho dela, ciente da decisão que conferiu a tutela de urgência. No entanto, mantém uma decisão pelos seus próprios fundamentos. Tipo assim, vocês ganharam uma tutela no segundo grau? Grandes coisas. Então, simplesmente a gente fez embargos agora, né, de declaração mesmo. Será que foi só um erro que, tipo, pegou um modelo lá e ficou aquilo? Mas parecia muito que, tipo, ela efetivamente digitou aquilo, sabe? E, tipo, eu ciente da decisão tal. No entanto, eu mantenho a decisão pelos próprios fundamentos. Tá? Mas é uma decisão de segundo grau, né? E o Emanuel falando disso, eu lembrei que os nossos problemas jurídicos, eles nem chegam
ainda na questão da integridade, porque não se tem nenhuma ideia de, às vezes, pelo menos parece que os próprios juízes não têm uma ideia do que significa uma decisão de segundo grau, mas tudo bem, depois a gente... Era só para que o Emanuel fez certas críticas ao nosso judiciário que aqui em Rio Grande a gente não chegou nelas ainda, Emanuel. Elas são anteriores, mas desculpa pelo tamanho da volta que eu fiz, porque eu achei engraçado pra caramba. Mas, enfim, se a gente fosse muito... Eu acho legal esse negócio do Mandel, eu não quero fugir muito ainda, depois a gente volta de fato para a discussão, mas é que eu acho interessante da gente ver isso, porque quando a gente trabalha na prática, nossa, meu voz falhou, foi muito engraçado, mas quando a gente trabalha na prática, a gente ignora esse tipo de complexidade às vezes. Por exemplo, o que a Manuel falou, né? A gente tem que justificar os princípios que a gente utiliza, a gente não pode só reproduzir. Assim como a gente no Brasil não pode fundamentar uma decisão reproduzir um texto de lei, a gente também não pode só reproduzir citando o que foi, tá, pelo princípio tal, né? Tá, mas vamos desenvolver um argumento. E a gente não tem isso, então eu acho bacana a gente discutir. Eu acho bastante interessante a teoria do Dworkin nesse sentido, né, de conferir obrigações, e por isso que eu estou, assim, de certo modo, ansiosa para ver o que o Manuel está escrevendo, porque eu acho interessante, talvez, esse dever que a teoria, uma teoria, né, mas essa ideia de direito como integridade coloca, que é um dever de justificação o tempo todo, e talvez reforçar isso durante até a graduação é bacana, porque a gente acaba trabalhando muito pouco com isso, né? Com a ideia de argumentação jurídica e de justificação das decisões. Então, só voltando agora para o tema, não só falar que eu pago pau para esse aspecto da teoria do Dworkin bastante. Eu acho muito bacana de trabalhar a teoria do Dworkin na graduação por causa disso. Apesar de que a gente tem esse problema de entender erroneamente a ideia de consistência pela consistência, como se fosse parte do direito como integridade. E daí o João colacionou aqui uma passagem que eu vou pedir para ele comentar para a gente voltar, finalmente, depois desse recorte horrível que eu fiz. Não tinha nada a ver com o texto. Mas se tu puder, João, falar dessa parte, só porque senão eu vou ter que ler e raciocinar ao mesmo tempo. Claro. Não, Não estou podendo. é só uma passagem que eu acho que é algo, eu acho que bem claro a essa altura para todo mundo que pegou um pouco do que significa a ideia de integridade do Dworkin, tanto que ele coloca isso naquela seção final do parágrafo anterior, onde ele meteu um monte de nota de fim que ele não sabia onde colocar para rebater objeções, mas o direito como integridade, muitas vezes ele vai acabar redundando numa ideia de mera consistência, porque certos casos vão ser tratados igualmente de acordo com casos iguais. Mas em outros casos, a integridade pode, diferente da consistência pela consistência, ou dessa ideia formal, de coerência formal, como o Dworkin também chama, a integridade é importante lembrar que ela é uma ideia de consistência, vamos dizer, consistência em princípio, né? Ou seja, não inclui nem a ideia de policies, não sei, como que a gente poderia traduzir? Políticas, talvez, como políticas públicas, e não inclui, enfim, inclui a coerência ou a consistência com um conjunto de princípios que formam uma visão coerente da nossa prática política como um todo, né? Isso quer dizer que uma decisão pode acabar sendo muito mais radical do que as decisões anteriores, porque ela fornece uma melhor concepção interpretativa da prática, da nossa prática jurídica como um todo, né? Então ela pode, enfim, pode acabar sendo muito mais radical do que essa ideia de consistência pela consistência. A gente até, aproveitando isso que tu falou, teve uma hora que eu lembro de ter lido nesse capítulo que o Dworkin fala que as justificações de políticas públicas, elas vão só até um certo ponto. Eu não entendi isso, porque eu lembro de ter lido muito corrido, e se alguém souber explicar essa parte. Ele fala isso, né, que tá lá, João, não faça cara. Eu lembro de ter lido. Nesse ou no anterior? É nesse capítulo, é nesse. Tá, peraí. E ele fala só, mas não precisa achar agora, não. A gente pode continuar o capítulo aqui.
A gente tinha parado na ideia de história e direito tem tudo a ver com o que a gente estava, na verdade, discutindo agora, né? Fazendo essas ressalvas que são extremamente importantes. Vamos ver. Deixa eu ver se eu não perdi nada. Ah, tá, tem um problema, né? Um problema que pode ser um problema, não um problema. Mas o Emanuel nos chamou a atenção para o fato de que a teoria do Dworkin, quando ele fala de integridade no direito, tem que colocar que é só uma parte, né, da ideia de integridade em geral, da comunidade política, dos deveres e direitos até morais que a gente tem. Então, o que é importante para o Dworkin é mencionar que uma interpretação ela pode ser feita mesmo num terreno moralmente ambíguo, por exemplo. Poderia ser uma objeção dizer para ele, tá, mas não é muito claro qual é a moralidade dessa comunidade. Ou a gente está trabalhando com uma comunidade extremamente iníqua, ou uma comunidade que realmente está passando por problemas estruturais, né, em questão de justiça, em questão de várias questões que são caras para a ideia de moralidade política. Mas ele fala que o direito como integridade, ele é, em certo modo, o que eu entendi é que é até otimista, né, nesse sentido da comunidade. Ele ainda vai tentar ver a comunidade na melhor luz. É na melhor luz moral, e não necessariamente tem que ser, né, uma moralidade que todas as pessoas... Ele até fala, ele nunca defendeu uma ideia de moralidade convencional, né? Então, ele fala muito mais na ideia de comunidade personificada, que de fato tem que agir de forma íntegra e não necessariamente íntegro numa comunidade iníqua tenha que ser aplicado decisões iníquas, né? Então, é interessante essa parte, ele está falando ali em cima dessa parte do romance em cadeia. Pode falar, João. Eu tô, às vezes, olhando pro lado, porque eu tô falando com a Raquel, que é a nossa coordenadora, eu tô falando com ela sobre um assunto daí, mas qualquer coisa vocês podem continuar falando que eu estou prestando atenção, é só para justificar que eu tô olhando pro lado. Claro, claro. Só para a gente não perder antes de entrar no romance em cadeia, uma coisa interessante nessa sessão ainda sobre integridade e interpretação que ele coloca é uma outra diferença entre o direito como integridade e as outras duas concepções interpretativas do direito, né? O convencionalismo e o pragmatismo, que enquanto as três são concepções interpretativas do direito, aí ponto pacífico, mas o que é diferente é que o direito como integridade ele é uma visão interpretativa que é interpretativa até o último momento, num certo sentido. Vamos dizer, o que ela quer do juiz é que ele continue interpretando construtivamente o direito na aplicação de casos concretos, por exemplo. Diferentemente do que propõe o convencionalismo e o pragmatismo. Eles são, vamos dizer, são concepções interpretativas do que o juiz deve fazer, mas que não requerem do juiz uma interpretação construtiva nesse sentido, né? Requer, justo pelo contrário, né? Requer ou que ele recorra a um raciocínio moral de primeira ordem, como no caso do pragmatismo, ou requer, claro, por motivos morais, mas requer um raciocínio ainda mais artificial de coerência, né? Como uma forma de proteger expectativas, né? Como é o caso do convencionalismo, né? Mas, enfim, eu acho essa diferença interessante. Que ele coloca aqui vamos dizer, o direito como integridade ele é diferente porque ele é tanto produto e a inspiração quanto inspiração para uma interpretação abrangente da prática jurídica, né? Vamos dizer, é uma concepção que não é só contingentemente, é essencialmente interpretativa, né? Isso é bastante interessante mesmo. Eu vou pedir uma coisa para vocês, tá? Eu sei que agora são 11 horas, eu não vou passar lista de presença, porque a gravação geralmente está por aí. Vou pedir até que vocês coloquem um oizinho, ou presente do lado, porque daí a gente sempre, quando o Google, ele próprio emite essa lista do que vocês falam, fica gravado pra gente. Aí eu consigo ver o nome de vocês. Colocar só o próprio nome ou um oizinho ali do lado.
pra gente ver. Senão eu também não vou cobrar necessariamente presença agora. A gente está se ajustando ainda com a questão das inscrições. Mas, enfim, eu vou pedir uma licença, assim, com relação ao cronograma. Eu não vou entrar muito naquela questão das 6 interpretações. E eu já falei antes por quê, né? Porque eu não li muito bem. Eu li, mas não quer dizer que eu entendi, né? Então, obrigada, Renata. Todo mundo pode botar do mesmo jeito, se quiser, que vai ser bom. Agora, só lembrando, então, voltando que o João estava falando no começo, o pessoal que estava aqui também estava comentando, inclusive vocês podem comentar. Claro, eu imagino que alguns de vocês sejam perdidos, porque eu não fiz necessariamente uma apresentação, a gente está mais tentando uma apresentação juntos, né? Eu até acho que é bacana, tá? Só para falar. Eu gosto bastante. Mas a gente, quando entra na ideia do romance em cadeia, a gente vai lembrar do livro que diz o João que é uma questão de princípio. Eu lembro que é do Levando Direitos a Sério, mas eu sou completamente louca. Não pesquisa, João, deixa eu ficar com a dúvida. Pode pesquisar. Eu vou ver aqui só se tá lá nas notas de rodapé. Vamos ver. Eu só vi. Não, mas tem a questão do A Matter of Principle, que é a nota de rodapé 3, e depois a nota de rodapé sobre Levando Direitos a Sério. Continua um mistério, mas eu acho que é, de fato, sobre uma questão de princípio. Tá. Essa parte a gente vai ter que lembrar um pouquinho, mas não necessariamente. É bom que leia aquele texto só por, né, para entender mais profundamente que o Dworkin já usou uma ideia e está desenvolvendo ela agora. Talvez até também de forma mais sucinta por causa disso. Né? Ele conseguiu resumir ela de uma maneira melhor. Então, o Dworkin fala sobre a questão. Isso, claro, quem não teve com a gente desde o começo talvez vai perder essa parte sobre a ideia de interpretação, o que significa interpretação, por exemplo, de um texto. Será que eu tenho que olhar para o que o autor do texto diz? Eu preciso pensar no que ele estava pensando quando ele criou aquele texto. Enfim, tem muitas pessoas que defendem, né, aquelas explicações, por exemplo, como é que é aquelas máximas latinas sobre isso no direito? A intenção do legislador é mens legislatores e mens legios, né? A vontade da lei, a vontade do legislador. A gente tem isso lá no primeiro ano. E o Dworkin, na verdade, ele fala que a ideia não é necessariamente entender o que a pessoa quis dizer, ou o que a lei em si, se a gente pegar o texto e começar a olhar para o significado das palavras, quer dizer. E sim, a interpretação é entender o propósito, né? O propósito daquela lei, daquela comunidade. Né? Entender o que a comunidade personificada, né, quando colocou aquela lei, não necessariamente pela vontade do legislador, e sim pela ideia de comunidade personificada mesmo, que tem uma moralidade política não necessariamente definida, mas que vive, né, de determinada maneira, que é prática de determinada maneira, e se volta para ideais específicos. Então, a ideia é ver o propósito, né, daquele texto que a gente está interpretando. Né? Não a finalidade, né? Não se confunde necessariamente com isso, numa ideia de instrumentalidade da lei, mas sim um propósito, né? O que olhando para aquela lei a gente vê que faz sentido da comunidade e traz propósito para ela, até explicando melhor, né, o que aquela comunidade é e quer, né? É e quer. Uma ideia de exatamente adequação e justificação. O que melhor justifica aquela comunidade sob melhor luz? Qual é a interpretação que melhor consegue, né, levar a comunidade para aqueles valores morais que a justificam, né, sob a melhor luz moral delas? Então, eu fui redundante pra caramba nessa explicação, mas é só para a gente não confundir com a própria ideia do pragmatismo, é olhar para a lei, né? Não, eu vou ver então o que o legislador queria, o propósito do que o legislador quis com essa lei. Não é isso para o Dworkin. A interpretação em geral não é isso para o Dworkin. A interpretação no direito também não seria isso. Por isso que ele discute lá no segundo João, uma questão de princípio. Por isso que ele discute que não é uma questão de olhar para a intenção do autor, necessariamente, né? E sim para a história que está sendo construída. Então, o que vai acontecer, né? Que ele vai comparar um juiz decidindo o que o direito é num determinado caso. Peraí, só
com uma crítica literária com várias dimensões de possibilidades, dimensões, para onde levar uma história quando a gente está escrevendo um romance, onde a gente não é o principal autor, né, desse texto. Vamos supor que o João começou esse livro, já conversei sobre isso, né, mas o João começou esse livro e cada um de nós vai fazer um pedacinho desse livro. Então, o que que a gente vai se questionar? A gente vai se questionar várias coisas, né, escrevendo esse livro, porque é extremamente difícil. Ah, será que a gente vai estar deturpando o livro? Será que a gente vai estar escrevendo uma coisa diferente do que o João quis escrever no livro? O que o Dworkin vai dar ênfase é o que é a história daquele livro, né? O que está contando no livro, não necessariamente qual era a preocupação do João, se ele comeu bem naquele dia que ele estava escrevendo, e, enfim, é o que é a história daquele livro, né? O que quer dizer. E, e daí ele fala novamente da questão do juízo, mas a gente vai chegar lá na semana que vem agora, por culpa minha, mas a gente vai chegar lá. Que é até uma parte bastante importante, porque ele vai falar do juiz Hércules, né, que vai, de fato, botar em prática o direito como integridade. Então, nessa perspectiva, então, que o Dworkin fala na página 2 ou 2.9 do livro, no original, né, no original que tem inglês, no caso, é nessa perspectiva, nesse exercício que a gente vai fazer novamente, a gente vai escrever um romance em cadeia, ou seriado, né, onde cada pessoa, cada romancista vai escrever o capítulo, vai escrever um novo capítulo, né? Vai escrever, cada um de nós aqui tem a responsabilidade de escrever um novo capítulo. Cada um tem o trabalho, né, de escrever esse capítulo como fazendo esse romance construído da melhor forma que ele pode ser, né? Então, isso já é esperado porque o Dworkin está sempre falando de interpretação construtiva, né? Então, é um método que ele defende na hora de interpretar. Deixa eu ver. A gente pode, Renato, se tu quiser me interromper e falar, deve, na verdade, fazer isso. Não sei se está bem de microfone. E daí a gente pode parar e conversar sobre isso, porque eu odeio ficar falando sozinha, até porque eu não entendi direito as partes que vêm depois. Então, por favor, pode falar. Ok. Bom dia a todos. Eu acho que essa é a primeira vez que eu estou participando aqui, né, em áudio. Bom dia a João, bom dia a Bárbara e Emanuel, a todos que estão presentes, né? É essa questão que tu falasse, Bárbara, é exatamente a questão que Dworkin ele aborda sobre é, os magistrados, interpretarem as normas de acordo com que entrarem na cabeça do legislador para tentar saber o que ele estava dizendo no momento em que foi escrito, sabe? E aí ele fala isso que é como se a Constituição fosse aplicada no detalhe. Trazer isso ao mesmo tempo é uma ideia muito complicada de você ter uma ideia exatamente do que é que o legislador queria falar exatamente naquela época, naquele contexto, e ainda mais usando aquelas palavras que foram usadas, sabe? É uma tarefa bem complicada de se usar, porque você fica pisando em ovos. Será que essa interpretação que a gente está fazendo do legislador, será que a gente está sendo será que a gente está falando exatamente do jeito que ele queria, ou será que a gente também está falando menos que ele queria falar? Porque também a preocupação é sempre também se a gente está exagerando, se a gente está falando mais do que ele queria falar, mas que fica um pouco complicado. E ainda mais se você está querendo usar as palavras do legislador e a partir disso você querer aplicar, fica também complicado porque, como também tem essa ideia da integridade de você também observar o que está sendo escrito em épocas passadas, possivelmente o legislador não conseguiu prever problemas futuros. Então, também se torna falho o fato de você querer interpretar a luz na cabeça do legislador em uma época que não é condizente com o contexto que a gente está vivendo agora, sabe? Então, Dworkin também traz essa crítica no livro Domínio da Vida. E aí, enfim. Mas também queria aproveitar esse espaço, né? E agradecer também esse encontro, porque em tempos passados eu falei com Bárbara, porque eu acompanho vocês pelo YouTube. Isso, eu sou de Recife, né? Um pouquinho longe, né? Extremo
norte, assim, é bastante longe, mas estou aqui acompanhando sempre. Vou começar a querer falar agora, porque também não vou mentir que quando a gente vê vocês falando sobre esses assuntos, a gente às vezes fica até, não na palavra certa, mas intimidados entre aspas, né? Obviamente, a gente sabe que aqui existem as pessoas que entendem bastante, mas aos pouquinhos a gente vai se sentindo mais livres, assim, para falar, tá certo? Mas, enfim, prazer em conhecê-los. Que massa, Renato. Pior é que é verdade, o Renato me chamou e falou que assistia a gente pelo YouTube. Fico muito feliz de ter conseguido participar, Renato, porque para nós é muito bacana. Você deve sofrer horrores aí no Recife, né? Horrível esse lugar, meu Deus. A gente aqui sofrendo em Rio Grande, tu me fala uma dessa. Mas eu vou só pedir licença ao João para te dizer, né? Agora, especificamente para ti, que seja bem-vindo. Até o pessoal novo, com certeza, vou falar a mesma coisa. Mas para a gente é muito bom quando vocês participam. Eu também me sinto intimidade, se é uma coisa, né? Eu só, por exemplo, o Emanuel, ele sabe muito mais, muito, muito mais que eu. O João já sabe muito mais que eu. Então, imagina o Emanuel, que estudou isso assim, mais ou menos, muito tempo da vida dele. Mas a gente tenta, né, Renato? Eu falo cada besteira, mas é bom, porque pelo menos eu falo besteira com vocês, né? Depois eu chego em outro lugar. Até nos textos que a gente escreve, a gente já sabe, essa besteira aqui o Emanuel já me esclareceu. Essa besteira aqui o João já me constrangeu a ler melhor o que eu estava trabalhando. Mas é muito bacana isso, a gente acaba abusando um pouco de quem sabe mais, mas eu acho que é para isso que a gente está, né, fazendo essa troca. Acredito que até para o Emanuel seja bacana para ele relembrar as coisas que acabam, às vezes a gente não acaba trabalhando todo dia, mas a gente fica muito grato pela participação de vocês todos. Então, voltando ao assunto, né? João, por favor. É muito legal, sempre pra gente quando alguém participa, assim, só. Então, sintam-se mais que à vontade para interromper a gente quando quiserem. E, enfim, a sensação de se sentir intimidado quando tem outros falando, eu acho que é universal, assim, principalmente quando é um autor complicado. Para mim acontece muito. O único do grupo que não tem isso é o Emanuel, porque ele bateu de frente com o Peterson, então a gente é fichinho. Mas, enfim, besteiras à parte, eu só queria comentar sobre esse aspecto do propósito, da ideia de propósito no Dworkin, é que, claro que, principalmente lá em Surrey, né? Mas, enfim, acontece com todo mundo. Mas eu acho interessante a ideia de propósito na obra do Dworkin. Eu acho sempre interessante apontar essa ideia, não como uma ideia de procurar o propósito atribuído, mas o melhor propósito atribuível, assim, vamos dizer, à obra dele. Porque ele não está falando de procurar em fatos sociais, necessariamente, claro, necessariamente de procurar o propósito socialmente atribuído àquela prática. Ou então, pior ainda, do ponto de vista do Dworkin, pelo menos, de procurar pelos estados mentais, a partir de qualquer procedimento contrafactual que a gente possa pensar, de tentar imaginar quais eram os estados mentais dos legisladores ou dos juízes, né, na hora que eles reivindicaram algum tipo de justificação para as decisões ou para a criação de alguma lei, que seja, né? Eu acho que um aspecto interessante disso onde uma consequência negativa de levar essa ideia muito a sério, a ideia de procurar pelos estados mentais dos criadores das normas, além da dificuldade prática que o Dworkin já menciona, de que a criação de leis em sociedades relativamente complexas como a nossa, você tem uma multitude de diferentes estados mentais, de diferentes pessoas, de diferentes interesses, ou seja, além dessa dificuldade prática, e mesmo que a gente possa falar de, sei lá, de propósitos atribuídos por um grupo como um todo, sei lá, uma abordagem de ontologia social nesse sentido, se a gente levar isso, a gente vai chegar a alguma concepção dessa nossa prática jurídica que é internamente comprometida, né? Naquele sentido que o Dworkin está falando de compromissos internos de uma comunidade, né? Ou seja, ela vai ser uma comunidade inconsistente em princípio. Um caso interessante que eu sempre
gosto de suscitar da nossa Assembleia Constituinte, que na redação... Opa, sumiu aqui a câmera de todo mundo, tá? Estão conseguindo me ouvir? Provavelmente é um sinal de que vai cair a tua internet, né? Provavelmente, mas enquanto não caio... Mas tu segue online. Um caso interessante é o da nossa Constituinte, que quando da discussão sobre o parágrafo 3º do artigo 226, tá lá, o caput fala: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e o parágrafo 3º coloca que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Enfim, teve toda uma polêmica sobre isso quando do caso das uniões homoafetivas no STF, mas o ponto interessante que eu acho interessante, o ponto que é interessante de trazer aqui é que a redação desse parágrafo foi explicitamente pensada para excluir grupos LGBT. Eu não lembro agora o nome do parlamentar, mas ele estava falando: eu quero suscitar aqui, por sugestão do pastor não sei o quê, para incluir união entre o homem e a mulher, porque muito se tem falado ultimamente de uniões entre pessoas do mesmo sexo por pressão dos grupos gays e do lobby gay, blá, 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 alguma coisa assim. Se a gente levar a ideia de Ele usou a propósitos, expressão lobby gay, porque daí eu quero alguma muito coisa assim. ver. Nossa, isso é Alguma muito coisa desse tipo. engraçado. Eu vou procurar depois. Eu acho que eu até já ia te mandar isso em outra discussão muito parecida com essa. Mas depois eu até vou pegar. Mas isso é interessante porque se a gente pegar isso, a gente vai ter pelo menos interpretações minimamente plausíveis da nossa Constituição como um todo, ou da nossa prática jurídica como um todo, se a gente ficar juntando pedaços, vamos dizer, propósitos atribuídos pelos legisladores para cada tipo de lei, a gente vai ter algo comprometido internamente, porque a gente vai ter alguma ideia de princípio de não discriminação, de igual tratamento, de igual valor de cada indivíduo, e ao mesmo tempo a gente vai ter esse tipo de justificação como princípio subjacente do parágrafo 3º do artigo 226. Então, esse é um dos, vamos dizer, um dos aspectos onde para mim fica mais evidente que a ideia de propósito, como baseado nessa ideia de qual que era o estado mental do legislador ou do juiz, não se adequa, pelo menos, à ideia de integridade. Né? E se a gente quer defender a ideia de integridade, porque é o único jeito ou vamos dizer, é o jeito mais plausível de ver a nossa comunidade como uma comunidade política legítima, que consegue justificar, no mínimo, algum tipo de obrigação política pela comunidade, então a gente não pode falar de reduzir essa ideia simples, ou essa ideia pouco moralmente robusta de propósito. Né? Tem uma coisa só que fica um pouco na minha cabeça quando a gente chega nesse ponto. Eu vou ir parando por aqui no livro, porque a gente comentou hoje que a ideia de integridade por Dworkin, ela não é só, pelo menos nos parece que ela não é só uma ideia de integridade no direito para os juízes, né? Talvez seria para todos nós que somos intérpretes daquela ideia de interpretação protestante que a gente acaba fazendo. Tem uma parte desse capítulo, eu não sei se eu estava lendo um ponto de um argumento, não era ele que estava falando como se fosse um argumento dele, daí eu peço ajuda dos universitários aqui, porque eu li com uma certa desatenção esse trecho. Mas eu lembro dessa parte que ele diz que enquanto o juiz tem uma obrigação de justificar as decisões dele até de uma maneira a fazer sentido da moralidade política da comunidade, o legislador, quando ele faz uma lei, ele não tem essa mesma obrigação. Ele fala, não tem a obrigação de justificar o que ele vai fazer porque ele está numa posição diferente. Ele que, entre aspas, estaria criando, né, de fato, uma lei dentro do sistema. Só que eu não sei, eu acho um pouco estranho essa parte dele. Eu não sei se era um argumento que não era ele que estava fazendo, que na verdade é um argumento que ele levantou, porque seria tipo alguma outra pessoa falou e ele estava rebatendo. Eu não consigo lembrar.
Mas ele fala isso, que é um trabalho diferente, o legislador não tem essa mesma função. E eu sempre tinha entendido, dentro desse viés de direito da comunidade, que, na verdade, o legislador também está dentro dessa história maior que ele está incluindo. Ele também está escrevendo só um capítulo, ele não está criando do zero, né, uma legislação. Mesmo se ele estivesse criando do zero, ele ainda tem que se atentar para a prática da moralidade política daquela comunidade. Eu não sei se vocês estão me vendo, porque a câmera do João travou total para mim aqui, então eu não sei. Mas se alguém... Põe aqui. A tua travou também, mas eu tô te ouvindo. Foi eu que travei ou foi o João que travou? Eu falo de novo. Alguém, se puder sanar esse mistério. Então tá. A gente ficando no mistério. Ah, agora tá ok. Então não sei o que travou. Um travou pro outro, mas enfim. Então tem esse problema, eu não lembro agora. Se alguém lembra dessa parte, esse trecho, eu posso achar aqui. Tá um pouco mais pra frente mesmo, mas é que eu queria voltar nesse ponto para ver se eu entendo o resto, assim, com relação à ideia que o Dworkin tá tentando passar. Deixa eu ver. Ó, 244, João, lá no começo fala assim, ó. Uma legislatura, né, sei lá, poderá justificar sua decisão de criar novos direitos para o futuro, demonstrando como eles contribuirão numa questão de política para o bem-estar geral da comunidade como um todo. E dele fala, existem limites para esse tipo de justificação. As we notice in chapter 6, né, como a gente notou no capítulo 6. Não, essa parte já não peguei, não sei quais são os limites. Vou voltar lá, vou ler direito, vou reassistir também a apresentação. E daí ali embaixo ele fala, né? Mas o legislador não precisa demonstrar que os cidadãos já têm um direito moral à compensação por um acidente numa circunstância particular para justificar uma regra que garante a restituição por danos nessas circunstâncias. Horrivelmente traduzido. Está na página 244. Tá? E eu queria ver como isso faz sentido nessa teoria do Dworkin, porque para mim todo mundo tinha um dever de integridade. Não só o juiz, mas João, por favor, te manifesta. Eu colocaria desse jeito, pelo menos. Os dois têm deveres de integridade, mas como esse dever de integridade se instancia é diferente. Eu acho que dá para colocar de uma forma simples, o juiz, se a gente fosse usar uma linguagem não dworkiniana, o juiz tem que justificar a decisão dele com o direito já existente. O legislador, quando ele cria direito, não. Vamos dizer, o juiz, ou transpondo agora para a terminologia do Dworkin, quando o legislador tem que justificar, tem um dever de justificação da decisão dele, e ele tem que achar uma justificação para a decisão dele na melhor interpretação construtiva das práticas jurídicas e políticas da comunidade dele. Em Tradução do princípios... legislador, mas nesse caso é o perdão, juiz. do juiz, É o isso, julgador. perdão. Do julgador. Enquanto que o legislador, ele pode simplesmente estar querendo criar um tipo de política pública nova e justificar isso em alguma ideia de bem geral da comunidade, bem geral do estado para o qual ele está trabalhando. E ele tem um dever de integridade que está, no mínimo, adstrito à ideia de que ele não pode, ou ele não deveria, enfim, criar um tipo de lei que seja contraditória, ou que fira algum outro princípio subjacente que justifique as decisões políticas dessa comunidade. Mas ele não Então é mais ou precisa menos uma ter diferença isso de como uma grau. justificação. É Uma uma diferença de diferença, grau. de certa forma, uma diferença de grau, mas ele não precisa justificar o porquê ele está criando nisso, esse tipo de política pública, esse tipo de legislação, no fato de que os cidadãos têm direito a isso, mas sim no fato de que talvez isso seria bom, isso vai incentivar a cultura. E provavelmente Sim. isso vai estar... Claro, se a gente fosse questionar o legislador, fosse, sabe, naquele jeito de criança, mas por quê? Por que que você vai... Por que que é bom ter mais cultura? Por que que é bom ter isso?
em algum momento, além de razões morais de primeiro grau, ele ia apelar para alguma ideia de a esses princípios mais básicos da nossa comunidade, né? E eu acho que daria para ficar nisso. Tá, me desculpa. Eu tava servindo chimarrão, mas eu ouvi o que tu falou. Eu vou tentar. É mais por uma questão de se o Dworkin não tivesse taxativamente explicitamente falado sobre isso, eu teria uma noção diferente, assim, sabe? Eu associaria um dever de integridade até não igual, mas um ônus de justificação tão importante quanto o do julgador. Mas fez sentido o que tu falou. Eu até entendo isso, mas ao mesmo tempo parece que todas as coisas consideradas, seria muito bom ter um legislador que explicasse, justificasse melhor, tipo, com a ideia de, tá, ele pode justificar por questões de política pública, até um certo ponto, como o Dworkin diz, mas sei lá, seria interessante se o legislador fosse obrigado a justificar melhor uma perspectiva até de justificação daquela prática, daquela prática jurídica, o legislador tem que explicar melhor, justificar tão bem quanto um juiz por que uma determinada lei faz sentido daquela prática, etc. Que, de fato, ele não tem esse ônus tão grande. Se bem que daí faz bastante sentido do critério de adequação, né? Ele não tem esse ônus tão grande do que está só basicamente descrevendo o que a prática efetivamente requer do legislador, ao mesmo tempo que, de fato, ele coloca uma certa ideia de justificação da prática também. Mas, enfim, foi uma dormida no ponto que eu tenho que entender melhor. Como eu mesma, né, explicaria essa parte para vocês quando eu tiver que explicar. Né? Não vale ficar usando o João de tradutor do texto. Vamos mais ou menos terminar por aqui para eu... Eu não sei, a gente, na verdade, tem umas outras coisas que a gente falou sobre a interpretação, só que eu não queria cortar agora no romance em cadeia do Scrooge, etc., do Christmas Carol, porque eu queria usar isso com comparação a que a gente vai trazer no direito na semana que vem. Então, não sei se vale a pena falar dessa parte e cortar depois a ideia de romance em cadeia no direito. Acho que não. Até porque é o exemplo que ele busca justamente para fazer sentido do próximo. Então, se vocês me permitem apresentar na próxima semana mais detalhes sobre isso, aprofundar esse tema, porque eu tô, assim, né? E daí eu já termino também a parte que eu parei e continuo, se o João quiser dividir comigo daí o restante do capítulo. Assim. O que vocês acham? Mas qualquer coisa me avisem, porque senão eu vou entender como se todos tivessem concordado. João, pode falar. Eu estou totalmente de acordo, só acho que talvez a gente poderia falar por mais 10 minutos sobre os dois, enfim, a última subseção antes do romance em cadeia, que é um ponto que você já chegou a falar mesmo sobre, vamos dizer, essa espécie de otimismo do direito, essa espécie de otimismo do direito como integridade, quando, enfim, que ele fala que vamos colocar esse dever interpretativo de todo intérprete do direito, mas sobretudo dos juízes, de interpretar o direito de acordo com a melhor interpretar o direito de acordo com a melhor concepção coerente dos princípios que justificam e se adequam à nossa prática política, né? E que isso vai valer, mas que isso não significa, eu acho que isso é importante deixar claro, que não significa que se trata de uma legitimação a qualquer custo do direito, né? A melhor interpretação construtiva de uma comunidade pode ser a afirmação de que não existe qualquer tipo de interpretação construtiva possível que justifique aquela prática, né? Enfim, esse ponto ele já tinha falado até em outros momentos, mas aqui eu acho que ele deixa bem claro. Eu não sei se eu compro tanto essa ideia, porque, enfim, porque eu acho que o grande problema dessa ideia, para mim, é ligar a ideia de os fundamentos do direito
há essa ideia de interpretação construtiva, no sentido de que, enfim, eu não lembro qual crítico que usa essa expressão, mas ele é essa ideia de que o Dworkin, de certa forma, vê o direito, ao fim e ao cabo. Não tô atribuindo uma ideia exatamente ingênua ao Dworkin, mas ao fim e ao cabo me parece ainda que ele vê o direito com lentes rosas, vamos dizer assim. Ele vê o direito com um pouco mais de boa-fé do que ele deveria necessariamente ver como teórico. Eu acho que a resposta do Dworkin seria dizer que não existe outro tipo de direito que não é o direito. Não existe outro tipo de proposição jurídica que não uma proposição jurídica que decorre de uma interpretação construtiva. Né? É isso que ele diria, a não ser um sentido pré-interpretativo. Mas eu acho que é aí que está o meu grande ponto de resistência com o Dworkin. Se é isso tudo que dá para falar de um modo filosoficamente interessante e robusto sobre o direito, né? Como uma espécie de interpretação construtiva sempre. E, portanto, apesar de não ser um exercício sempre um exercício desonesto de legitimação, é um tipo de empreitada filosófica que já, desde o começo, está partindo de um otimismo que eu não sei exatamente se é justificável desde o começo, assim, enfim. Eu sempre rodo nesse ponto, mas é a coisa que mais me pega com o Dworkin. Sim, é o ponto que muitos autores falam que a gente acaba concedendo para conseguir ir adiante no livro, né? Se eu não estou enganada. Porque a gente volta na questão do método da interpretação construtiva. Ele fala, né? Sempre é uma interpretação construtiva. Tanto que ele menciona que o convencionalismo, por exemplo, também pode ser visto, na verdade, pode ser construído, quando visto, né, do jeito que deveria ser visto, entre aspas, ele é perfeitamente uma interpretação construtiva específica. E, enfim, a gente já falou um problema um pouco mais específico, na verdade, nessa parte, né, que é a ideia de otimismo desde antes de fazer essa análise. Eu acho que ele fala também aqui, deixa eu ver. Na real, não sei cadê o trecho. Eu vou te passar de volta e a gente conversa sobre. Falando daquele trecho da página 228, né? Lá no final. Eu tô vendo essa parte. Ah, tá. Sim, que ele fala, né, que quando um juiz declara que um princípio particular é direito, ele, na verdade, não está se reportando a uma mera afirmação dos motivos que as pessoas no passado utilizaram para dizer que aquilo é um princípio, que é uma afirmação que todo cínico pode até refutar, mas, na verdade, ele está se referindo a uma proposta interpretativa, acho que dá para traduzir assim, interpretativa. Tá. Que o princípio também se adequa e justifica uma parte complexa daquela prática jurídica e providencia uma visão atrativa, né, da estrutura daquela prática, que é o que o princípio da integridade requer. E daí tem essa ideia de que, na verdade, eu não sei se dizer se é, tipo, sempre que um juiz faz isso, o Dworkin consideraria que ele está fazendo isso, no sentido, tipo, mesmo que o juiz diz, não, mas eu só estou interpretando da maneira que o legislador fez no passado, tipo, eu só estou repetindo as palavras dele, tipo, ele realmente defende que ele está fazendo só uma interpretação mecânica, por exemplo, não, eu só estou reproduzindo a lei, daí o Dworkin vai lá e diz, não, mas isso é uma proposta interpretativa. Tipo, eu sei o que você está fazendo, sabe? Não sei se deve ser lido dessa forma, eu não sei, mas eu nem queria problematizar tanto esse ponto, porque daí eu fico me perguntando muito sobre os próximos pontos, né? Se a gente começa a pensar. Tem a ver com a gente necessariamente ter que ver isso sempre da perspectiva da interpretação construtiva, ou a gente não precisa comprar essa versão para dizer que isso quer dizer isso. Não sei se dá para ter sentido o que eu falei.
Mas, enfim, fica aí a questão. Não sei. Não sei se tem mais alguém para mencionar alguma coisa a respeito desses trechos. Além do João, claro que vai falar agora. Mas pode interromper a gente. Pode falar, João. Eu tenho quase certeza que o do Working daria essa resposta mesmo, de que ao juiz que está falando, não, eu só estou interpretando mecanicamente o direito, que possivelmente duas. Ou ele não leva a sério a atividade dele como juiz, tão a sério quanto ele deveria, ou ele não leva a sério bastante o que significa a própria atividade de proferir proposições jurídicas. De que isso é uma forma de interpretação construtiva. Não é uma interpretação construtiva extremamente sofisticada e filosoficamente robusta, mas é uma forma de interpretação construtiva da prática, igual ele falou ele aponta lá no caso da prática construtiva, da prática interpretativa da cortesia, né? De que, claro, nem todo mundo é um filósofo da cortesia, no exemplo dele, daquela comunidade fictícia. A maioria das pessoas vão se alinhar à concepção dominante do que é a cortesia. Né? Mas isso não significa que a prática de dizer o que a cortesia requer, ao fim e ao cabo, não é uma prática essencialmente argumentativa do tipo interpretativa. Né? A questão é que eu não sei se a gente pode comprar exatamente esse modelo quando a gente está falando do direito. E mesmo que a gente... E claro, isso não quer dizer que a proposta do Dworkin não seja exatamente plausível ou não seja digna de consideração. Afinal de contas, a gente está passando todo esse tempo lendo o livro dele. Mas o ponto para mim é até um ponto, de novo, um pouco... Eu vou usar a palavra metodológica. É um ponto metodológico para falta de uma palavra melhor. E aqui eu vou me referir ao final do parágrafo que a Bárbara estava lendo, lá da página 228 do original, em que ele vai colocar lá, basicamente, traduzido porcamente, o otimismo do direito é dessa forma conceitual. Afirmações sobre o direito, ou enfim, proposições jurídicas, são endemicamente construtivas, meramente em virtude do tipo de afirmações ou proposições que elas são. E aí ele vai falar, esse otimismo ele pode ser realmente mal direcionado, ele pode ser equivocado, afinal de contas a gente pode estar falando de uma prática que não tem um tipo de justificação plausível, que portanto é uma prática que deve ser abandonada. Mas a questão, para mim até antes, eu queria focar aqui essa expressão que ele usa, just in virtue of the kind of claims they are. Apenas em virtude do tipo de afirmações que elas são. Isso me parece ser o último ponto em que a discussão entre, vamos usar esses termos, dworkinianos e não dworkinianos chegam, assim. Não só positivistas, mas enfim, todo mundo que discorda do Dworkin provavelmente diria, tá, mas ok, existem práticas que são argumentativas e que são argumentativas do tipo interpretativo, como é o caso da prática de cortesia imaginada pelo Dworkin, mas não é o caso do direito. O que define se algo, o que define os fundamentos do direito é algum tipo de prática social de reconhecimento, vamos dizer, é um tipo de convenção, ou para a gente não falar de convenção, um tipo de prática social de aceitação de determinados tipos de padrões como sendo padrões jurídicos, e que é uma função de pertencimento, de olhar para fontes e ver o que é direito de acordo com esse tipo de fonte. E que isso não é exatamente uma atividade interpretativa. Apesar do direito, talvez, ter elementos, obviamente o direito envolver interpretação, isso é trivial. A questão é, o Dworkin responderia que basta a gente olhar para essa prática com um pouco mais de atenção, que a gente vai ver que esse elemento da interpretação, de interpretação construtiva, esse elemento de interpretação construtiva, está presente na prática de maneira pervasiva, né? E
eu não sei o meu ponto é metodológico, porque eu não sei como que alguém poderia sair desses tipos de avançar um outro argumento, seja a favor do Dworkin, seja a favor de um anti-Dworkiniano, quando a discussão chega nesse ponto, de que, não, de um lado está dizendo, não, olha, essa prática claramente não é uma prática desse tipo interpretativo. E o outro lado fala, a gente olhando para essa prática de maneira mais aprofundada, a gente consegue ver que ela é uma prática onde esse tipo de argumentação é pervasivo. Porque é o tipo de afirmação que ele parece fazer aqui, que ele está dizendo, esses tipos de afirmações sobre o direito são endemicamente construtivas apenas em virtude do tipo de afirmações que elas são, e me parece ser o tipo de afirmação que ele vai trazer mais para frente no Justice in Robes, e que ele traz antes também, sei lá, acho que no próprio... Não, enfim, eu acho que ele começa a tratar disso só a partir do Império do Direito. E, enfim, me parece uma espécie de bedrock, enfim, não tem mais para onde cavar na discussão. Isso é a coisa que me intriga, assim, nessa discussão entre dworkinianos e anti-dworkinianos, sejam eles verdadeiros ou hipotéticos mesmo. Isso é uma discussão que, como tu falou, não tem muito que... A gente vai ficar nela se a gente só... Toda vez que a gente lembrar desse negócio, a gente levantar ela, a gente vai ficar nela, porque não tem pra onde correr. Nessa questão metodológica, que é uma discordância de começo já. É muito difícil. Eu, por exemplo, não entendo da mesma maneira que o Dworkin. Eu tendo a pensar que ele não consegue explicar quais os direitos que nós temos com a teoria dele. Mas, enfim, o que é direito, né? Melhor explicando por causa desse problema de... Ele só consegue explicar conforme a própria metodologia que ele propôs, mas a gente tenta conceder mesmo, o pessoal que não está gostando muito dessa ideia, a gente tenta conceder para terminar o livro, que tem insights muito bons, inclusive, para a gente poder não só melhor entender o Dworkin, como entender melhor a teoria do direito, as nossas práticas jurídicas. Eu acho que o Dworkin nos ensina bastante coisa, até sobre a moralidade política em geral. Mas, enfim, fica dado esse recado, eu sempre dou esse recado, até numa perspectiva de que é um debate que existe, de fato, mas que aqui a gente acaba levantando demais porque nós não somos tão... Eu e o João, no caso, a gente não compra tanto essa visão do Dworkin de começo. Então, a gente gosta de falar isso porque aí vocês entendem que a gente tem certas dificuldades com o texto, né? Para vocês saibam que, olha, eles têm uma posição específica, né? Uma posição intelectual, no caso, né? Ou rejeitam essa posição específica. E a gente tem entre nós, por exemplo, um dworkiniano, né? Eu acho que posso considerar um Emmanuel um dworkiniano, além de alguém que estuda bastante Dworkin, que talvez faça uma exposição muito melhor sempre, porque ele já está... Não só ele sabe, mas como ele consegue explicar a partir dessa visão como as coisas dentro do sistema que o Dworkin... Sistema de pensamento que o Dworkin fornece, né? Como as coisas funcionam. Então, eu vou deixar registrado aqui também que eu sou totalmente contra os anglicismos que a gente usa aqui, né? O João falou pervasivo, eu lembrei disso. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte. Até semana que vem, a gente fica mais ou menos por aqui. A gente pode conversar mais sobre essas questões de metodologia. Eu acho que tem espaço para isso, sim, né? E a gente pode aprofundar nessa questão da metodologia, talvez no debate Hart-Dworkin, ali, quando a gente voltar para o Hart, e botar essas coisas em perspectiva, fica mais fácil, João, porque o pessoal que está aqui não necessariamente viu com a gente desde o começo, né? Então, quando a gente for tratar lá no debate Hart-Dworkin, essas coisas fiquem mais claras, quais são os reais impasses, assim, que essa discussão, não só do debate Hart-Dworkin, mas depois a discussão metodológica que vem depois disso, né? Mas, enfim, João? Eu só queria aproveitar e falar só 2 pontos. Um é que na reunião passada eu tinha falado sobre possivelmente a gente fazer, só jogando ideia porque na hora tu não estava, de fazer algum tipo de listinha
com indicações de leitura para quem quiser, aos poucos, ir lendo algum tipo de livro-texto para chegar no ponto que a gente está na discussão, sem ter que ler 220 a 400 páginas de livro em poucas semanas, se a gente contar o livro do Hartmann. Enfim, eu acho que talvez seria interessante. Eu tinha apontado na época, semana passada, o livro do Brian Biggs, e eu acho que dá para a gente também recomendar de novo a tese de mestrado do Gilberto, né? Agora, se não me engano, saiu a segunda edição do livro. Eu fiquei enfim, de escrever um textinho no nosso site sobre a programação da acolhida cidadã. Acho que a gente poderia aproveitar aquele texto, né, de boas-vindas para o pessoal novo, para recomendar esse tipo de material. Nós temos que republicar os nossos textos sobre os 4 primeiros capítulos do Hart, que são sínteses interessantes também dessa questão de outras metodologias e outras teorias do direito que vieram até mesmo antes do Hart. Talvez seja interessante a gente trazer isso também. Faremos isso. Eu estou me colocando em dia agora, então eu prometo para vocês que a gente vai fazer isso. Né? Deem mais ou menos umas 2 semaninhas para a gente que a gente vai se inteirar dessas coisas. De repente, esse final de semana eu consigo colocar muita coisa em dia e aviso vocês no grupo, né? Mas estejam conosco aí que a gente pode voltar e pode falar dessas coisas, porque é muito bom, na verdade. A gente vai esquecendo algumas coisas e eu acho que é interessante a gente sempre voltar nelas. Mas a gente por hoje fica por aqui, porque 15 para meio-dia, pessoal que depende do RU já está correndo. sim. Né? E... Eu vou só, antes de fechar, o último ponto que eu queria fazer é fazer algo que eu odeio, mas eu vou deixar só uma provocação aqui para quem quiser dar uma vou te olhada. mutar. Não, mas é por uma boa causa. Eu não sei nem se saiu já como artigo, mas tem um draft do David Plunkett, manuscrito, né? Já que a gente está falando de anglicismo, Por favor. do Daniel Wodak e do David Plunkett, que eles escreveram com coautoria. Aliás, eu recomendo qualquer coisa do David Plunkett para quem queira ler alguma coisa. Enfim, eu sou declaradamente fanboy dele. Mas eles recentemente estão argumentando em favor de uma tese extremamente controversa. Ele escreveu ele que começou a escrever sobre aquela ideia de negociações metalinguísticas. Ele tem alguns artigos muito bons também em defesa do positivismo, especificamente o positivismo do Shapiro contra aquelas teses do Mark Greenberg, mas, enfim, não vou entrar agora nesse assunto, até porque eu conheço muito pouco do Mark Greenberg, ele é confuso, acho que para todo mundo. Mas ele tem um artigo, esse manuscrito, que se chama The Disunity of Legal Reality, que, enfim, eles estão argumentando pela tese de que a realidade jurídica, e com realidade jurídica a gente está querendo dizer tudo aquilo que a gente fala e se refere no nosso discurso como algo jurídico, de alguma forma extremamente amplo assim. Repito, sim. A gente, acho que até melhora para todo mundo pegar essas indicações, a gente passar lá Bota no pelo grupo. WhatsApp, né? Isso. Enfim. Mas ele, por que eu estou falando desse artigo? Ele está argumentando que talvez a realidade jurídica, como a gente conhece, como esse tipo de fenômeno social super abrangente, não seja exatamente unificado, como parece ser a crença mais comum, e eu acho que é a ortodoxia, talvez por uma boa razão. Né? Mas isso talvez ajude a compreender porque, pelo menos para mim, os argumentos do Working, eles parecem fazer muito mais sentido, são muito mais atraentes quando a gente está falando não só do direito constitucional, mas tudo que permeia o direito constitucional e as fundações políticas e os princípios subjacentes da nossa prática jurídica, do que quando a gente está falando sobre instituições jurídicas de alguma maneira um pouco mais sociológicas, mais descritivas, para falta de uma palavra melhor. Essa ideia de que talvez o positivismo... basicamente, bem resumida, a ideia dele é que o positivismo jurídico ele é uma tese correta quando a gente está falando de instituições políticas e jurídicas de uma maneira geral, mas não quando a gente está falando de quais são as nossas obrigações e direitos, que é que é o pedaço que realmente do direito que interessa do Working. Ele não está falando
quais são proposições jurídicas. Vamos dizer, o Dworkin não interessa tanto a ideia de validade jurídica do Dworkin, para o Dworkin. Interessa saber quais são os nossos direitos e obrigações, parece. E esse tipo de inquietação talvez seja resolvido por essa tese extremamente controversa. E eu não teria mais nada a dizer sobre isso, porque eu acho um assunto extremamente espinhoso, mas eu acho ele interessantíssimo para quem também compartilha de um pouco das minhas inquietações assim, com o Dworkin e com o positivismo jurídico. Mas enfim, eu fico por aqui, eu vou colocar o link. E se não tiver ainda disponível no SSRN ou qualquer lugar assim, eu compartilho o draft no grupo. Depois a gente manda também o do Gilberto. Tá no nosso site. Inclusive, isso é bacana, quem quiser ver, tem um cronograma antigo, né? Eu acho que é reuniões passadas, algo assim, no site, que tem as leituras complementares delas, e daí dá para ver também o que a gente usou, por exemplo, o Gilberto, tem, eu acho que esse do Brian Dix, eu acho que não tá. Mas a gente faz o trabalho de juntar para vocês, porque a gente vai colocar nesse novo textinho também. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, a barriga tá roncando horrores, e o João, ele não tá indo comer porque, né, tá num fuso diferente, já comeu já. Então, ele não tá nessa tortura que eu tô hoje, mas enfim, a semana que vem eu vou estar mais organizada, tudo der certo. E a gente volta com a discussão sobre romance em cadeia e a aplicação dessa analogia. Aplicação dessa analogia estranha, né? Mas essa ideia no direito, tá? Um bom final de semana para todo mundo. Obrigada pela participação de todos. E um beijo. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Abração.